carta aos Filipenses, lá no Novo Testamento. Depois dos Evangelhos, você vai ter Romanos, 1 e 2 Coríntios. Você vai ter a carta aos Gálatas, você vai ter carta aos Efésios, e aí você chega na carta aos Filipenses. Filipenses capítulo 1, versículo 27 ao 30, que diz assim: Vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes em um só Espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimados pelos adversários. Pois o que é para eles prova evidente de perdição, e para vós outros de salvação, é isto da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouves que é meu. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Amado Deus, em nome de Jesus, aqui está a tua palavra, Senhor, e eu clamo a ti a bênção do Senhor, ó Pai, que o Senhor possa nessa noite falar em nossos corações, que o Senhor me ajude a ser fiel, Senhor, à tua palavra, fidedigno a que a tua palavra quer dizer e transmitir, Senhor, e que esta palavra possa ser impetrada em cada coração, e que o teu Espírito Santo, a quem move, a quem age, a quem encoraja, a quem nos motiva diariamente, possa trabalhar por meio desta palavra nos nossos corações, no dia de hoje e a cada dia, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Que Deus abençoe quem está acompanhando também pelas redes sociais, que Deus possa falar através do seu coração. Amém? Irmãos, o tema dessa mensagem é Em Defesa da Fé. Esse é o tema da mensagem que nós vamos procurar tratar hoje aqui, Em Defesa da Fé. E eu acho que não tem um momento mais propício, né, do que nós falarmos em defesa da fé exatamente num dia como esse. Amém? Bem, para quem tem estado presente na escola bíblica ou de alguma forma tem nos acompanhados na escola bíblica, até mesmo no formato online, e aqui eu quero fazer um parênteses para reforçar o convite para você participar da nossa escola bíblica. A nossa escola bíblica acontece aos domingos, às 9h30 da manhã até às 11h. Nós estamos estudando atualmente Gênesis, a origem de tudo, capítulo 1 até o capítulo 11. Hoje nós tivemos ali a lição 4, baseado ali no capítulo também 4 de Gênesis, que fala sobre Caim, o fracasso de Caim. A professora Nide deu uma aula maravilhosa, então eu quero convidar você a participar da escola bíblica, porque está sendo um momento rico de aprendizado e de constância na palavra de Deus, amém? Mas fechando parênteses e retornando, quando nós vamos para o tema que nós estamos estudando hoje, na escola bíblica. Para quem esteve presente, pôde acompanhar, pôde perceber que em uma das lições, nós vimos o quanto que o diabo ele é sutil. O quanto que o diabo ele age com sutileza em nossas vidas. Diferente do que eu e você nós possamos imaginar que o diabo ele vai aparecer na nossa frente, pintado de vermelho, com um chifre na cabeça, com um dente comprido, com uma capa preta e com um tridente na mão. O diabo ele não aparece assim. O diabo ele aparece da maneira mais sutil e da forma que eu e você menos podemos imaginar, é a forma que ele vai agir em nossas vidas. Ele age com sutileza. E isso nós vemos logo na criação, no Éden, quando ali o próprio diabo induzindo a serpente, uma criação de Deus, para que pudesse conduzir o homem ao pecado, para que pudesse conduzir o homem à queda. E desta mesma forma, em nossos dias, ele nos ataca exatamente de uma forma que nós não podemos imaginar. Então, no Éden, ele usa uma das criações de Deus para justamente conduzir o homem ao pecado, para conduzir justamente o homem à queda.
de uma forma a qual o homem menos esperava. Isso significa que, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, o diabo, ele sempre vai estar agindo não a nosso favor. Pense nisso. Jamais o diabo vai fazer alguma coisa a nosso favor. Ele sempre vai agir contra as nossas vidas, contra as nossas famílias. E isso nós vemos diariamente, os nossos filhos sendo atacados, nós pais sendo atacados, e podemos dizer que a igreja de Jesus, ela sempre foi, está sendo e vai continuar sendo até a volta de Cristo, bombardeada e atacada pelas ciladas do diabo, por aquilo que ele trama, por aquilo que ele planeja, por aquilo que ele mais quer fazer, que é matar, roubar e destruir. Se nós pegarmos alguns exemplos, ou alguns assuntos que podem nos dar o exemplo da sutileza do diabo. Por exemplo, se nós pegarmos atualmente uma série televisiva que começou a utilizar brincadeiras de criança, com músicas de criança, aquelas músicas que eu e você cantávamos, lembra? Aquelas músicas ingênuas que nós cantávamos quando criança, ao ponto de que aquela pessoa, se ela não realiza, ou não concretiza, não finaliza aquela brincadeira de uma forma que precisa ser finalizada, ela é executada. E olhe só, crianças estão assistindo isso justamente por conta das músicas, dos contos, da história que há por trás. Imagine só o jogo psicológico que existe na mente dos nossos filhos, irmãos, assistindo uma série como essa, assistindo algo tão pesado como este. Mas o que isso significa? Significa a sutileza do diabo, agindo de uma coisa supostamente ingênua para atacar os nossos filhos. Assuntos como, por exemplo, ideologia de gênero, que muito tem se falado, muito tem se dito ultimamente sobre esse tema, ao ponto de que se eu e você hoje manifestarmos a nossa opinião, baseado no que a Bíblia diz a respeito do assunto, nós somos bombardeados e nós somos atacados por estarmos prezando pelos princípios da palavra de Deus. Exemplo disso essa semana, para quem acompanhou, um atleta profissional de vôlei foi capaz de terem quebrado o seu contrato porque ele se manifestou publicamente a favor dos princípios cristãos e familiares a respeito desse tema. Temas como, por exemplo, nós estamos falando hoje sobre a reforma protestante. Olhe só, meus irmãos, há 504 anos atrás, Deus realizou algo memorável na história. Algo que somente Ele podia fazer através de homens comuns e mulheres também comuns, como eu e você, para que a chave fosse virada. Só que justamente num dia como hoje, aonde nós lembramos e fazemos menção a este feito de Deus na história, o que o mundo está fazendo? O que o mundo está pregando? O que o mundo está evidenciando? O mundo está evidenciando uma festa pagã chamada Halloween, que nada mais é que culto aos demônios, ou culto aos mortos. O diabo tentando tirar com a sua sutileza o foco daquilo que Deus fez na história há 504 anos atrás, implantando na mente das pessoas que, ao invés de nós lembrarmos disso, nós devemos fazer o quê? Uma festa pagã. E aí que nós vemos os nossos filhos sendo atacados nas escolas, sendo motivados a estarem festejando esse dia pagão lá no mundo. É dessa forma que nós vemos o diabo atacando a nós pais, porque de alguma forma gera conflitos dentro dos nossos lares, conflitos dentro da nossa casa por conta desse tema. E infelizmente, meus irmãos, infelizmente eu posso dizer também, como eu vi essa semana, igrejas
promovendo festas do Halloween. O diabo, com a sua sutileza, tem tirado ou procurado tirar o foco. E esse é o objetivo dele, nos tirar do foco. E esse foco é Cristo. Assunto como valores e princípios familiares sendo destruídos. Onde hoje muito se diz que uma criança quando nasce, você não deve nem sequer mencionar o sexo dessa criança na certidão de nascimento dela. Porque quando ela crescer, ela vai escolher o que vai ser. Valores sendo distorcidos, princípios sendo modificados, valores e princípios cristãos e bíblicos sendo atacados pelo diabo. E isso não é uma coisa que é uma projeção para o futuro. Não é uma tendência, algo que tende a acontecer. É uma coisa que já está acontecendo. Isso quer dizer que eu e você, nós temos sido bombardeados e atacados por todos os lados por aquilo que o inimigo ele tende e tenta e faz contra as nossas vidas. E eu quero te fazer uma pergunta: como se proteger destes ataques? Como se proteger desses bombardeios que deturpam, que distorcem, que modificam totalmente os valores e os princípios da fé cristã? Quando nós vamos para a carta aos Filipenses, nós precisamos entender aqui que havia uma relação muito amigável por parte de Paulo para com os filipenses. Tal era essa relação de amizade, tal era essa relação de amor, que fez com que Paulo também escrevesse uma carta aos filipenses. Olha só, Paulo ele tinha um carinho muito grande pelos irmãos de Filipos, por essa comunidade. E havia um porquê, havia um motivo para isso. Quando nós vamos para Atos capítulo 16, a Bíblia fala que Paulo estava motivado a pregar o evangelho na Ásia. Só que diz a Bíblia que o Espírito Santo de Deus não o permitiu ir à Ásia. E naquela noite Paulo ele tem uma visão. E nessa visão aparece para ele um homem da Macedônia que dizia assim: Paulo, passe a Macedônia e nos ajude. Nós estamos precisando de ajuda, Paulo. E Paulo, entendendo que aquela visão era uma revelação de Deus a ele, para que ele traçasse um novo rumo na sua jornada, diz a Bíblia que Paulo, com a sua equipe missionária, partem para a Macedônia. E a primeira cidade que Paulo ele chega na Macedônia, qual é? Filipos, a cidade dos filipenses. E a Bíblia nos mostra, irmãos, que grandes coisas Deus fez naquela cidade. A Bíblia nos diz que havia uma mulher chamada Lídia. Lídia era uma vendedora de púrpura, uma mulher de classe alta na cidade de Filipos. E aquela mulher ouve o evangelho através de Paulo e a sua equipe, e aquela mulher é convertida ao evangelho pela graça de Jesus. Ainda em Filipos, havia uma jovem possessa por espíritos malignos. E diz a Bíblia que todos os dias, quando Paulo andava pelas ruas, aquela moça, ou melhor, aquele espírito mau por meio daquela moça, sempre confrontava Paulo, até que um dia Paulo se cansou e disse: espírito mau, sai agora. E o espírito deixou aquela moça. Diz a Bíblia que aquela moça, por ter aquele espírito mau, trabalhava com adivinhações, trazendo lucro para os seus senhores. E aqueles homens deixaram de ganhar dinheiro, porque Paulo havia expulsado o espírito maligno daquela mulher. Uma moça, uma jovem alcançada pelo evangelho, pela graça. Da mesma forma, ainda em Filipos, diz a Bíblia que Paulo e Silas estavam na prisão. E eles cantavam hinos de louvor e adoração a Deus, quando de repente o alicerce
da prisão começa a tremer, a estremecer, as portas da prisão se abrem, o carcereiro com medo tenta se matar porque ele sabia que a responsabilidade ia cair sobre ele, porque ele imaginava que todos já haviam fugido, quando de repente Paulo chega e diz: não faça isso, creia somente em Jesus e será salvo tu e a tua casa. E diz a Bíblia que naquele dia Paulo é levado pelo carcereiro até a sua casa, onde Paulo prega o evangelho, e não só o carcereiro, mas toda a família dele é convertida ao evangelho pela graça de Deus. Jesus alcança uma mulher de alta classe. Jesus alcança um carcereiro que era de média classe. Jesus alcança uma jovem pobre, escrava, mendiga, que era utilizada pelos seus senhores para trazer lucro ilícito, alguém de baixa classe. Isso quer dizer e nos mostra a universalidade do amor, da graça de Jesus sobre todas as pessoas, ao ponto de não alcançar apenas uma, mas sobre todas as pessoas a graça de Jesus é manifesta. O amor de Deus está para com todos. Então havia motivos para Paulo amar aquela igreja, porque Paulo sabe o que ele passou para que aquela igreja estivesse de pé, para que aquela igreja estivesse convertida a Jesus Cristo. E com isso, com esses feitos, nasce uma igreja, a igreja dos Filipenses, uma igreja nascida pela condução do Espírito Santo. Quando disse para Paulo: não vá para a Ásia, e Paulo obedece à visão que ele teve a respeito daquele homem da Macedônia. Uma igreja nascida com base em muito empenho, muito trabalho, muito esforço, ao ponto de ter gerado até prisão ao apóstolo e à sua equipe, ao ponto deles estarem presos literalmente sobre correntes, padecendo na prisão por amor àquela cidade que ele nunca sequer tinha talvez ido. E nunca sequer tinha visto ninguém que estava ali, mas Paulo, por amor, ele estava ali e por obediência à palavra. Mas, assim como nós, a igreja dos Filipenses, aquela comunidade cristã, aqueles irmãos, também estavam sendo atacados. Falsos mestres se levantaram naquela igreja, pessoas que estavam persuadindo eles a se desviarem da fé, pessoas que haviam se levantado para implantar na mente deles um evangelho falso, deturpando, modificando, alterando totalmente aquilo que o apóstolo havia pregado para eles. E Paulo, quando ele escreve essa carta, ele tem alguns objetivos. O primeiro deles é agradecer o apoio que os irmãos de Filipenses estavam dando ao seu ministério. Tanto que a igreja dos Filipenses havia levantado recursos para enviar aquele apóstolo. E Paulo escreve essa carta como um ato de gratidão. Assim como Paulo, ele escreve esta carta para ensinar aquela igreja princípios e práticas da cortesia cristã. Diz a Bíblia, alguns capítulos à frente deste que nós lemos, que um certo homem chamado Epafrodito, ele fazia parte e era membro da igreja de Filipenses. E aquele homem, por um instante, por um momento, ele acompanhou Paulo no seu ministério, pessoalmente. Só que diz Paulo, alguns capítulos à frente, que ele adoeceu de tal forma que ele beirou a morte. E Paulo manda ele de volta para que ele se tratasse, se cuidasse e para que fosse cuidado. E para que os irmãos da igreja não pensassem que Paulo estava mandando ele embora porque ele tinha aprontado alguma coisa, Paulo também diz: recebam Epafrodito, meu fiel companheiro que me ajudou no ministério, dê a ele cortesia, ajude-o nesse momento difícil. Então Paulo, ele escreve com esse intuito de ensinar aquela igreja a prática da cortesia cristã. Assim como Paulo, ele também escreve para aquela igreja, para que aquela igreja fosse convocada à unidade. Em meio a tantos ataques, em meio a tantos desafios que aqueles irmãos estavam enfrentando, a unidade era o básico para que eles pudessem juntos vivenciar aquele momento e assim passar
por aquele momento com vitória final. E por fim, e não menos importante, o objetivo central de Paulo era justamente combater as falsas heresias, os falsos mestres. O que nós não podemos negar sobre esta carta é que esta carta é um apelo à unidade, mas ela também é um apelo à manutenção da fé. A manutenção da fé em dias difíceis, a manutenção da fé em dias de provações, a manutenção da fé em dias em que nós somos bombardeados, seja por séries, ensinando os nossos filhos em casa, coisas totalmente diferentes à palavra de Deus, e aqui eu quero dizer, irmãos, pais, olhem o que os seus filhos assistem, olhem o que eles estão vendo no celular, olhem o que eles estão vendo na televisão. A sutileza do diabo, meus irmãos, é impressionante. Somos bombardeados, como eu disse, sobre ideologias, sobre valores deturpados. E diante de tantos ataques, existe a necessidade de mantermos a fé em dias difíceis. Agora, falando sobre o tema, em forma de pergunta, como eu e você podemos defender a fé em Cristo? Como eu e você podemos defender a fé em Cristo em um mundo que cada vez mais ataca Cristo? Parafraseando o título de um dos livros de John Stott, em forma de pergunta: como sermos cristãos em uma sociedade não cristã? É muito desafio para a igreja, meus irmãos. E essa palavra é uma palavra encorajadora para nós em tempos difíceis, em tempos de amargura, em tempos em que, quando nós olhamos, muitas das vezes nós paramos para pensar e dizemos: quando que vai melhorar? Se é que vai melhorar. E se não melhorar, como nós devemos proceder em uma sociedade não cristã? Como nós podemos defender a fé em Cristo Jesus? O texto que nós lemos, ele traz alguns ensinamentos importantes, e eu quero citar ao menos 3 deles aqui, que é justamente o que o texto diz. E o primeiro ensinamento aqui que nos traz esse texto, a respeito de como defendermos a fé em Cristo em momentos difíceis, é que nós devemos viver, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo. Nós precisamos viver. Essa palavra vivei que Paulo usa, no original grego essa palavra significa polieteustai. Essa palavra significa cidadania. O que Paulo está querendo dizer aqui é: olha, como cidadãos, vocês devem se portar de forma digna. E olhe só, ele não está falando sobre uma cidadania terrena. Ele não está falando sobre uma cidadania mundana. Paulo, quando ele emprega essa palavra, referindo-se à cidadania, ele está nos referenciando uma cidadania celeste. Uma cidadania que não pertence a esse mundo, mas pertence a um reino de um outro mundo. Um reino reservado para todos aqueles a quem Jesus tem chamado e convocado para estar com Ele. Quando nós falamos de cidadania, vamos olhar para nós aqui. Nós somos cidadãos, amém? Todos nós somos cidadãos brasileiros, né? E como cidadãos, o que nós devemos pensar e prezar? Nós devemos lembrar que como cidadãos, nós temos deveres e obrigações, não é assim? Como cidadãos no Brasil, nós temos leis que regem a nossa conduta.
leis que estão aqui para nos favorecer, leis que estão aqui para nos proteger, leis que estão aqui para nos conduzir. Logo, essas leis estão escritas para o nosso bom proceder, ao ponto de que se nós não tivermos um bom proceder, nós vamos pagar um preço pelo fato de nós não estarmos alinhados a essas leis. E quando Paulo ele está dizendo, vivei, quando ele está dizendo, politeustai, ele está dizendo assim, da mesma forma que neste mundo vocês vivem como cidadãos nessa terra, muito mais ainda deve ser o compromisso de vocês diante de uma pátria celestial. Pátria esta que está reservada para todos aqueles a quem Cristo morreu, para a igreja. E quando nós falamos dessa cidadania cristã, dessa cidadania celestial, isso nos vem à mente que nós temos compromissos, nós devemos ter obrigações que devem reger a nossa vida, que devem reger a nossa conduta, porque logo nós não pertencemos verdadeiramente a este mundo, mas pertencemos a uma pátria celeste. Politeustai, vocês são cidadãos do reino dos céus, é o que Paulo está dizendo. E para complementar, Paulo ele diz assim, olha, vocês são politeustais, vocês são cidadãos do reino de Deus, de forma que, acima de tudo, vivam de forma digna ao evangelho de Cristo. Se vocês são politeustai, se vocês são cidadãos do reino de Deus, vocês devem se portar como tais. E diferente das pessoas, de nós, humanos, que muitas das vezes negligenciamos certas coisas, negligenciamos às vezes uma placa de trânsito, que está na lei, que a gente não pode negligenciar, negligenciamos às vezes um tributo, que nós deixamos de pagar. Com Deus não deve haver negligência. E é o que Paulo ele está trazendo a nós. E quando ele complementa para nós vivermos como cidadãos dos céus, de forma digna do evangelho de Cristo, ele coloca um termo aqui no meio quando ele diz assim, vivam acima de tudo. Isso quer dizer, não importa o que, não importa quando, não importa a circunstância, vivam como cidadãos do céu. E isso nos traz à mente a necessidade de um comportamento cristão na sociedade que nós vivemos. Talvez você pergunte assim, mas o que é esse viver cristão? O que é viver como Cristo? O que é esse comportamento cristão? Irmãos, quem é a nossa referência de vida? Quem deve ser a nossa referência de vida? Jesus. Se Cristo é a nossa referência de vida, logo todo o nosso proceder deve ter Jesus como referência. Isso quer dizer que se eu sou atacado de um lado, eu devo me perguntar, como Cristo agiria nessa situação? Se eu sou bombardeado de um lado, como Cristo pensaria nessa situação e o que Ele faria diante dessa situação? Isso é se portar como um cidadão do reino dos céus, acima de tudo, não importando a causa, a circunstância, o momento, mas se portando de forma digna ao evangelho de Cristo. Comportamento cristão. Isso quer dizer que é refletido em nossas ações. Aonde nós estivermos, as pessoas olhando para nós devem ver e enxergar que ali existe um cristão. Quando nós vamos para Atos dos Apóstolos, a Bíblia diz que os irmãos bereanos foram os primeiros a serem chamados de cristãos. Por que eles foram chamados de cristãos? Porque eles eram parecidos com Cristo. Muitas das vezes nós nos autodenominamos cristãos, mas a nossa conduta não condiz com aquilo que Cristo é na sua essência, com aquilo que Cristo fez, com aquilo que Cristo ensinou e com aquilo que Cristo supostamente faria baseado na sua palavra. Veja, se em nossa casa
e em nosso trabalho. E eu cito esses dois lugares porque são os locais que nós mais estamos no nosso dia a dia. Se nesses locais as pessoas não nos procuram para sanar dúvidas a respeito das Escrituras, se nesses locais as pessoas não nos procuram e não veem em nós um comportamento cristão, eu posso te dizer com todas as palavras, tem algo errado em mim e em você. Se as pessoas olham para nós e não tem em nós uma referência de Cristo, algo de errado está em mim e em você. Se as pessoas preferem buscar pessoas do mundo para se aconselharem ou para tirar dúvidas a respeito de suas vidas, no ambiente que nós estamos, algo está errado. É porque Cristo deixou de ser evidência em nós. Nós nos tornamos meros espectadores religiosos. Nós nos tornamos meros religiosos, meros frequentadores de igreja, meros pessoas que dizem seguir algo, mas não vivem este algo que diz seguir. Algo está errado em nós. E o que Paulo está aqui convocando é polieutestai. Vivam como cidadãos do reino dos céus. Aonde a nossa conduta demonstre que nós somos estes cidadãos. Jesus, ele disse em Mateus capítulo 7, versículo 19 ao 20, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Vai chegar o momento, meus irmãos. Tem pessoas que brincam de ser cristãos. Tem pessoas que dão mau exemplo lá fora e não vivem uma vida de conduta cristã. E vai chegar um momento em que Jesus vai estar frente a frente. E aí? Segundo ensinamento que nós vemos dentro deste texto, sobre o tema em defesa da fé, é a necessidade de nós estarmos firmes, como Paulo aqui diz, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito. Estar firmes diante da fúria do inimigo, estar firmes diante das ameaças que nos cercam, estarmos firmes diante das tristezas e lutas e provas desta vida, estarmos firmes. O estar firmes que Paulo usa no capítulo 1, versículo 27 de Filipenses, é o mesmo termo empregado em Efésios capítulo 6, versículo 11 ao 13. Onde Paulo ele diz assim, revesti-vos de toda a armadura de Deus. Para quê? Para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecerdes inabaláveis. Paulo está expressando que, assim como um soldado que não pode resistir ao inimigo e não pode retroceder, eu e você, como polieutestai, cidadãos do reino dos céus, nós precisamos estar firmes e constantes na fé. Isso significa que vão vir tormentas sobre nossas vidas. Isso significa que vão vir ataques de fúrias do diabo contra a nossa vida. Isso significa que vão vir situações da sociedade, deste mundo contra nós, sobre nós. Mas nós precisamos estar firmes. O vento vai bater, a gente vai cambalear para um lado, a gente vai jogar para o outro, a gente vai ficar igual um João Bobo. Mas os nossos pés vão estar firmes. Firme sobre a rocha, e esta rocha é Jesus Cristo. Quando um soldado ele é treinado,
quando um soldado é treinado, por mais que ele não lute na guerra, ele é colocado em toda e qualquer situação de resistência, não é assim? Toda e qualquer situação de resistência. Para que ele esteja preparado, para que, havendo guerra, ele não seja pego de surpresa, mas ele esteja pronto e preparado para aquele momento. É o que Paulo está dizendo aqui. Estar firme é como um soldado na fé, que as lutas vêm, as provas vêm, como um meio de nos provar muitas das vezes, para no momento mais chave, o ponto mais crucial, nós estejamos inabaláveis, como ele diz na carta aos Efésios. Agora, além de nós sermos politeustai e estarmos firmes, Paulo lhe diz sobre a necessidade de nós lutarmos juntos pela fé evangélica. É o que Paulo está dizendo no versículo 27. Veja, tem pessoas que gostam de se auto-evidenciar, não é verdade? Tem pessoas que postam muitas das vezes nas redes sociais bens, gostam de ostentar viagens, gostam de se colocar acima de tudo, não é assim? Quem conhece alguém assim? A gente sempre conhece alguém dessa forma, não é verdade? Irmãos, é tempo de nós abaixarmos a nossa bandeira e levantarmos a bandeira de Jesus e expô-la no mais alto cume do monte, para que todos possam ver Jesus em evidência em nossas vidas. João Batista, como hoje a Nide comentou, certa vez disse: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Jesus deve ser a referência. Jesus é aquele que deve estar evidenciado. Jesus é a nossa bandeira e é Ele que deve estar hasteado em nossas vidas. Quando nós vamos para Judas capítulo 3, versículo 3, a Bíblia nos ensina que nós devemos batalhar diligentemente pela fé, que uma vez foi entregue aos santos. Isso significa o quanto nós devemos nos empenhar, o quanto nós devemos ter cuidado, o quanto nós temos que ter zelo pela fé que Deus colocou em nós. Fé esta que nos ajuda nos momentos mais imprevisíveis. Fé esta que nos ajuda a mantermos em evidência Jesus Cristo. Fé esta que nos ajuda nos momentos mais difíceis das nossas vidas. Batalhar pela fé, meus irmãos, requer empenho em conhecer a Bíblia Sagrada. Mas olha só, não requer apenas empenho em conhecer as Escrituras, mas requer também um empenho pela praticidade da palavra de Deus. Isso significa que a fé não deve ser apenas uma teoria nas nossas vidas. A fé, ela deve ser uma prática em nós. Muitas das vezes a fé ela é teórica. Eu tenho fé, mas não tenho fé. Eu vivo a fé, mas não é demonstrado esta fé. O empenho em conhecer as Escrituras e praticá-la. Quando Tiago ele diz na sua carta que a fé sem obras ela é morta, isso significa que como cristão, o meu comportamento refletindo Cristo, a minha fé em Cristo sendo evidenciada. Logo, se eu não a demonstro através da minha vida e do meu comportamento, tudo o que eu faço não tem sentido algum. Por quê? Porque eu não tenho fé. Tem gente que baseia a sua vida nas obras e se esquece da fé. Porém, quando nós vamos para as Escrituras, e o princípio básico da reforma nada mais, nada menos foi que voltar aos elementos da fé cristã em somente Cristo. Tirando o eu em evidência, tirando o homem da evidência, tirando as obras da evidência e colocando Jesus como Senhor, como Rei, como Príncipe, como
evidência total em nossas vidas. A fé, ela deve ser um padrão de vida em nós. Entenda isso. A fé deve ser um padrão de vida. Não é uma coisa que eu utilizo no momento que eu mais preciso. É eu precisando ou não precisando, a fé ela tem que estar em mim. Só que esta fé ela precisa ser demonstrada em nossos comportamentos, em nossas atitudes. Veja, a fé, ela nos ajuda a permanecer firmes contra as ações do inimigo, que é o que nós estamos falando. A fé nos ajuda a evitar que essa doutrina seja distorcida. A fé nos ajuda a recusar falsos ensinos. A fé nos ajuda a deixar as diferenças de lado. E é o que Paulo está dizendo aqui, para nós lutarmos juntos pela fé. Isso quer dizer que, por mais que você não concorde comigo em algum ponto de vista seu e meu, mas juntos nós vamos batalhar por uma mesma causa, e esta causa é Jesus Cristo. Esta causa é a fé que Ele colocou em nós, ao ponto de nós transparecermos e demonstrarmos esta fé ao mundo. Essa fé nos ajuda a não temer as adversidades. Esta fé nos ajuda a transformar nossas ansiedades em esperança. Principalmente nesses últimos tempos que nós estamos vivendo, pessoas depressivas, pessoas ansiosas. A fé é um agente motivador de esperança, de repouso e de descanso em Jesus. A fé nos ajuda a transformar a nossa visão humana em uma visão cristã. E a fé nos ajuda a transformar o nosso propósito de existência. Ontem o missionário Gustavo, ele falou sobre propósito aqui. A fé nos ajuda a entendermos o propósito de Deus para nós, neste mundo, e nós vivermos desta fé no propósito que Deus colocou para nós neste mundo. Para finalizar, quando nós falamos sobre defender a fé, nós estamos falando de uma fé prática. Nós estamos falando de algo que foge da teoria, mas ela é evidência em nós, ela é vista em nós. As pessoas olham em nós e vê Cristo em nós. Vê que esta fé ela é real. Esta fé ela é cristocêntrica. Ou seja, a crença em Jesus é central em nós. E esta fé transmite uma mensagem a todo o mundo. Ela demonstra a unidade da igreja, mas ela também demonstra a graça e a salvação às pessoas. Amém? Há uma necessidade de nós defendermos a fé. Porém, essa defesa da fé é baseado naquilo que eu demonstro como cidadão do reino do céu. É baseado em uma vida polieutestai, cidadão do reino de Deus. Amém? Vamos se colocar de pé, vamos orar. Amém. Põe a mão no seu coração. Aleluia, Jesus. Jesus, nós clamamos ao Senhor, ó Pai, nessa noite. De adoração, mas que você continue na presença do Senhor durante essa semana. Eu tenho certeza que Deus tem grandes coisas para a sua vida, amém? Hoje eu estou sem a companhia da minha esposa, ela sempre me acompanha, é difícil a gente estar um longe do outro. Ela foi pregar na segunda renovada de Colombo hoje, lá na igreja presbiteriana renovada na Vila Zumbi. E está acompanhada da minha irmã, que foi levar ela, está lá ministrando a palavra do Senhor. Então, por isso que eu estou hoje aqui, sem a companhia da minha esposa. Amém? Que a sua semana seja uma semana abençoada, uma semana de vitória, que Deus derrame bênçãos, derrame graça sobre a sua vida, que você possa receber mais e mais do Senhor durante essa semana, em nome de Jesus. Vamos orar agradecendo ao Senhor. Pai, muito obrigado por essa noite, obrigado pelos louvores, pelo momento de adoração, de celebração, pelo momento da Tua Palavra. Obrigado pelo Teu Espírito Santo em nós, através de nós, em cada vida, em cada coração.
Ó Pai, eu peço a Tua bênção sobre cada um, ó Pai, durante essa semana, que seja uma semana abençoada, uma semana de alegria, uma semana de regozijo, de contentamento, Senhor. Ó Pai amado, que o Senhor derrame graça sobre cada lar, sobre cada casa, sobre cada família, ó Deus, nos seus afazeres, dentro na empresa, no trabalho. Deus, abençoe a cada um nos seus desafios diários, que o Senhor esteja presente, despede cada um em paz, em segurança, guardados, seguros em Ti, Senhor. Nós Te agradecemos em o nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Estenda suas mãos, que o grande amor do eterno Pai, que a paz, a graça do Senhor Jesus, que as consolações e a comunhão do Espírito Santo de Deus estejam presentes na vida de cada um de vocês, e todos digam amém. Deus abençoe a todos em o nome do Senhor Jesus. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão